Isso não existe, o engenheiro Léo está contaminado pelo grupinho da MBL, que a narrativa deles é essa, é acabar com o petismo, acabar com o bolsonarismo a qualquer custo. Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo react aqui do canal. Hoje eu vou fazer um react aqui sobre um trecho do debate do engenheiro Léo com o Marco Antônio, onde o engenheiro Léo agora ele faz parte do MBL e ele está com umas convicções meio equivocadas e usa de estratégias políticas meio esquisitas para argumentar uma coisa que não aconteceu. Eu não quero falar que ele está faltando com a verdade, basicamente isso, apesar de já ter falado. Mas vamos lá, vamos acompanhar esse trecho aqui, vou ver esse trecho inteiro e vou colocar o que de fato aconteceu. Bora lá. Nos Estados Unidos. E sabe o que eu acho custo disso muito alto? Você sabe o que eu acho mais emblemático de toda a nossa conversa? O não reconhecimento do trabalho que eles estão fazendo lá nos Estados Unidos. Acho que o MBL não reconhece? Não, esquece o MBL. Eu tô falando que tem gente que não reconhece. Só para contextualizar, aqui eles estão falando do... Eles vão entrar no caso do Eduardo Bolsonaro, ter ido para os Estados Unidos, né? Falar contra os abusos que estão acontecendo no Brasil do Alexandre de Moraes e a perseguição contra a direita que já faz, ó, uma cota que tá, só que agora chegou num momento insuportável e pessoas têm que fazer alguma coisa e o Eduardo Bolsonaro foi tentar dar o jeito dele, já que dentro do Brasil estava impossível. Você falava era preso, você falava era cancelado, enfim. Fica insustentável você tentar fazer alguma coisa de dentro, sendo que dentro as pessoas estão te prendendo e ninguém está lutando por você. Então, cada um foi buscar os seus meios. Aqui eles vão falar sobre esse caso específico. O trabalho dele, eu acho assim, eu acho muito de vingança. Eu acho... fale mais. Não foi isso que ele falou? Que ele falou assim, se nós tivermos um cenário de terra arrasada, ou seja, se o Brasil for destruído, se as pessoas perderem seus empregos, se as empresas fecharem e todo mundo morrer de fome, mas o Eduardo Bolsonaro for vingado, valeu a pena. Foi isso que ele falou. Você acha isso certo? E ele acabou de Meu Deus, não foi isso que ele falou. Mas tudo bem, a gente já vai ver esse trecho também. repetir isso agora de novo. Ele acabou de falar de novo. Que se ele precisar botar fogo na floresta amazônica inteira, mas pra ele ter a vingança dele, vale a pena. Você acha isso certo? O que... Imagina se o Renan dos Santos falasse isso. Você ia fazer 3 horas de podcast falando sobre isso. Xingando o Renan. Eu fico meio estarrecido com o engenheiro Léo. O engenheiro Léo, ele me machuca um pouco. Eu quero defender essa. Às vezes eu acho que tem honestidade intelectual, às vezes eu acho que não tem honestidade Então intelectual. isso que eu já acho desonesto você fazer isso. Não, eu tô falando real mesmo, tô falando real. O Paulo Figueiredo, meu amigo, nunca falou uma merda dessa que você disse agora. Ele usou, você acha certo? Ele usou a metáfora da... Foi uma metáfora. Ele usou a metáfora... igual a metáfora da picanha, entendi. Já virou um esquerdista. Você tá equiparando ele ao Lula agora. Não, você falou que é metáfora também, o mesmo argumento dos esquerdistas. Meu Deus, vamos lá. Se o que foi falado, isso que eles estão falando, foi falado, obviamente, que é uma metáfora. Ninguém falou em queimar a floresta amazônica, ninguém em sã consciência falaria, de fato, em queimar a floresta amazônica para salvar alguém e fazer alguma coisa. Cara, isso, tipo, por si só já é absurdo. Mas vamos continuar que piora. Léo, então você virou um esquerdista agora. Foi uma metáfora. Eu sei que você é entusiasmado pra falar, mas eu posso falar. Vamos lá. Eu ouvi você. Vamos lá. Deixa ele falar. Eu dei a palavra pra você. Eu não sei se você percebe isso. Eu dei a palavra pra você. Calma, e você embolando a fazer constantemente me interrompe. Vamos lá. Mas é chato isso. É que você fica muito nervoso. Mas é chato. Não, eu tava falando calma, só. calma. Então vai lá. Você também tá nervoso interrompendo. Não, vamos lá. Fala. Então respira um pouquinho. Vamos lá. Dá uma relaxada aí. Você inventou essa merda do Paulo Figueiredo. Posso falar? Não, posso mas falar. não mente, aí você mentiu. Posso Deixa ele falar falar primeiro, aí depois você fala. Posso direcionar antes de começar a ter ataque? Vamos lá. De pelante? Pô, chato isso. Deixa eu falar, pô. Paulo Figueiredo usou uma metáfora no programa Inteligência Limitada, você distorceu ela pra variar, só pra atingir. Você falou de plano de vingança, ele nunca disse isso. O Paulo Figueiredo tem tomado uma postura extremamente séria, o Eduardo Bolsonaro também. Eu acho um absurdo você não reconhecer a perseguição a eles. Eu acho um absurdo você não reconhecer a perseguição à dona Jusilene, à dona Jupira, à dona Iraci, ao Clériston que morreu na cadeia, não mostrar solidariedade pra família dele. Vocês nunca falaram da família do Clériston no programa, em nenhum programa do MBL. Você tá afirmando Vocês isso. cagam pros perseguidos do 8 de janeiro. Vocês riem e fazem troça da galera do 8 de janeiro. Vocês chamam de um bando de babaca que tava lá pra fazer algazarra e pra fazer bagunça na Praça dos Três Poderes. Vocês fazem isso. Vocês adotaram uma postura de isenção moral num ambiente ditatorial. Essa postura é tão perversa quanto o cúmplice do regime. E é isso que me incomoda. Cara, só um ponto, que isso aqui é um fato, tá? Não tem assim, ó, pra não ser injusto, eu já vi alguns vídeos do Arthur falando que não, que é completamente errado, que as pessoas deveriam ser julgadas com a medida certa, que não sei o que, aquela coisa, bem o que ele tá falando, uma coisa isenta, assim. O fato é que as pessoas não deveriam ser julgadas por aquilo que elas fizeram dessa forma. E muito menos pagar, tipo, do jeito que eles estão pagando. Eles estão presos há 2 anos, muito sem julgamento, sem porra nenhuma. Sabe Deus quanto tempo eles vão ficar presos até que tenham um julgamento. E outros, julgamentos que foram julgados, pessoas estão pegando 14, 17 anos de cadeia de forma, tipo, absurda, assim, por crime que não tem esse tipo de pena. Então, tipo assim, é bizarro. Não tem como defender o MBL nesse ponto. O MBL deveria, sim, ter um lado, o lado que é dessas pessoas estarem livres, porque muitas delas já extrapolaram o limite que elas deveriam pagar, que é de 2 anos. Porque, tipo, é o que a pena prevê lá para pessoas que quebram, essas paradas todas.
Então, tipo assim, é bizarro eles manterem que tá sendo tudo feito certo na medida em que não tá. Não tá tudo muito errado. Além das pessoas presas, políticos são presos, pessoas são caladas, pessoas são ameaçadas, pessoas que falam contra Alexandre de Moraes são silenciadas e caladas e caçadas, igual foi o cara do gabinete dele. Você não pode falar nada. E essas pessoas simplesmente elas estão assim, eu não vou falar nada também, vou ficar meio que, não, tem que cumprir a pena sim, não, porque fizeram, não sei o quê. Tudo por causa de um poder político assim que não vai levar ninguém a lugar nenhum, entendeu? Muito menos eles que, tipo, comparado às pessoas que a gente tá falando, eles são minúsculos. E por isso que eles não querem falar, para não se indispor. Mas vamos continuar. E, de novo, você fala deles falando em vingança pessoal, eles estão lutando pela libertação das pessoas que não foram presas. Elas foram sequestradas e torturadas numa operação absurda que aconteceu. Os dados, eu não sei se você viu, mas tem uma Lava Toga 2. Você viu a Lava Toga 2? Não. Você viu a Lava Toga 2 do Eli Vieira e do Davi Agape com o Michael Schellenberger, as denúncias da operação montada para fabricar a perseguição à galera da direita e à oposição? Você viu isso? Isso aconteceu no seio do TSE, isso aconteceu no âmbito do Supremo Tribunal Federal, com a cumplicidade da PGR. E eu fico muito triste de ver que você tá louco para só querer falar mal de pessoas que estão lutando pela libertação de gente inocente nos Estados Unidos. E você, tá vendo? A vendetta não é do Eduardo, a vendetta não é do Paulo Figueiredo. A vendetta é de uma pessoa que não se preocupa com a perseguição que está acontecendo hoje no Brasil, finge que Michael Schellenberger... Eu não sei o que o engenheiro Léo acha do trabalho do Michael Schellenberger. Se você leu os artigos e as denúncias sobre o complexo industrial da censura no Brasil, se você leu sobre o Centro Integrado de Defesa da Democracia e Combate à Desinformação, montado antes como uma assessoria especial para o Tagliaferro, que foi totalmente instrumentalizado para perseguir todo mundo da direita, você falou do caso do Tagliaferro, use a criatividade, você mesmo forneceu os elementos da perseguição. E eu acho que você discorda, eu acho que você é indignado com a perseguição. Mas eu acho que você não consegue vocalizar a sua indignação sobre a perseguição porque tem um problema egóico, de grupo, de vontade de simplesmente falar que tudo que vem do Paulo Figueiredo ou de alguém que não é do grupinho de vocês não presta. É só isso. Bacana. Posso falar agora? Cara, assim, eu concordo em número, gênero e grau com isso aqui que o Marco Antônio falou. É exatamente isso. O MBL ele se coloca como a única causa que vai destruir a extrema-direita, a extrema-esquerda e dar jeito no Brasil, e ninguém que faça nada com do que eles pensam, do que eles comungam é certo, é tudo errado, tudo equivocado, todo mundo é ruim, inclusive quando os parlamentares deles, tipo o Kim, que votou lá para aumentar o etanol na gasolina, vota a favor do bagulho, eles ficam defendendo, ficam com cara de cu em live, não falam nada com nada, aí tem que vir o Kim lá se explicar, falar que votou por causa disso, daquilo, sendo que os caras estavam passando um paninho de leve porque nem eles sabiam o que o Kim tinha votado. Então assim, tipo, mas voltando aqui nesse ponto, isso aqui que o Marco falou é completamente real. Os problemas reais, as paradas reais, o MBL não toca no assunto, ele não está fazendo nenhum combate contra o STF, ele só julga que lá atrás o Bolsonaro vetou porque o Flávio Bolsonaro derrubou a Lava Toga, coisa que não ia rolar. Imagina, naquele cenário da Lava Toga, o cenário era muito menos pior do que está agora e já não rolou. Imagine agora, tipo, sabe? Tipo, são umas coisas assim que tipo, não dá para aceitar, entendeu? Mas o engenheiro Léo vai fazer a defesa dele das coisas que o Marco Antônio falou aqui, vamos ver. Você me dá direito? Legal. Primeiro, você falou que a gente falou... Você tira umas coisas do nada. Eu, particularmente, do que você falou do MBL, eu não vi uma única verdade. Né? Você falou que a gente falou dos caras, falou que eram uns idiotas. Pera, agora deixa eu falar. Você falou que eram uns idiotas lá, que o MBL falou que eram uns idiotas. Tudo bem, tem realmente certas ofensas. Lembrando que o próprio Bolsonaro falou que eram uns malucos lá. O próprio Bolsonaro ofendeu o pessoal que tava lá. O próprio Bolsonaro. Bom, é engraçado que quando o Bolsonaro ele fala uma coisa que ofende o lado deles, o lado da direita mesmo, aí vamos replicar, Quando o Bolsonaro fala coisas que é para defender a população, que é para melhoria de algumas coisas e tal, o MBL vai dar paulada ao invés de pegar a narrativa. Então, assim, eles só vão estar do lado quando o Bolsonaro faz o que eles acham que é ruim. Quando eles acham que é ruim, eles vão lá e replicam aquilo que o Bolsonaro falou, porque é ruim para todo mundo. Quando o Bolsonaro falava coisas, por exemplo, na pandemia, que agora vem se provando que ele estava certo nas coisas que ele falava, o MBL só deu pau. E não voltou atrás em nenhuma das posições da Covid que está sendo desmascarada aí, principalmente agora nos órgãos que estão tendo que pagar multas milionárias. Não tem um vídeo do MBL falando que, acho que não estava tão errado assim. Então, assim, é o Bolsonaro falar alguma coisa que eles acham que é favorável para eles como ponto de vista argumentativo, eles vão e usam assim a dar com pau. Agora, quando é coisas contestando o sistema que o Bolsonaro já falava, que a gente tinha que combater, fazer, não sei o quê, eles nunca replicam, eles ficam dando pau. É a mesma merda sempre, é bizarro. Agora, você falou que eu inventei, que eu estou mentindo, que o Eduardo Bolsonaro não falou de terra arrasada, ele não falou isso. Eu estou mentindo. Eu vou colocar o vídeo lá.
Essa parte é boa. Perfeito. Se houver o cenário de terra arrasada, pelo menos eu estaria vingado desses ditadores de história. Quem tá mentindo agora? Marco Antônio. Quem está mentindo agora? Cara, ele coloca, sei lá, deve dar uns 5 segundos de áudio. Tem todo um contexto e eu vou mostrar aqui pra vocês como desenrola essa parte da entrevista dele que ele deu pra CNN. Eu tenho aqui, vou botar aqui. Não tem nada a ver com ferrar com o Brasil pra salvar alguém. Vamos lá. Marco Antônio, então agora assume que você mentiu e você tá fazendo de tudo pra defender o Bolsonaro, pô. Isso que é o problema. Você não quer defender o certo, você quer defender o Bolsonaro. Você falou que eu menti. E eu acabei de provar agora que isso é verdade. Sobre a intenção. Você coloca qual é a intenção? A intenção dele é como se ele fosse corresponsável pela terra arrasada. Você tá tirando o peso do Lula. Que ele aceita o cenário de terra arrasada. Mas todo mundo aceita que não é ele o motor do Lula. Eu, quando eu falei, eu botei 100% da culpa do que tá acontecendo. Você tá botando nele agora. Você tá botando nele agora. Você tá botando nele agora. Eu falei isso em live mais de uma vez. Eu fui na live do MBL. A culpa é do Trump, é do Lula ou é do Eduardo Bolsonaro? O que tá acontecendo é 100% do Lula. A culpa do que tá acontecendo. Então por que você tá colocando o alvo do Eduardo Bolsonaro? Você acabou de atribuir a responsabilidade pra ele. Esse idiota, com esse ego gigante, ele quis botar a culpa nele. Eu fui o responsável por isso. Agora tá todo mundo falando que a taxação é culpa dele. Errado. Só que o Lula ganhou 4 pontos da pesquisa por causa desse idiota. Eu vou falar mais até. CNN e Globo News, ele não viu. Matéria de agora. Empresários completamente indignados com o governo federal por não negociar e fechar você falar, mas você fechar a negociação com os Estados Unidos. Não, porque eu acabei de provar que... Eu acabei de provar que você mentiu. Você só colocou um trecho recortado sem contexto. Esse é o trecho que tá no YouTube. A gente pode o vídeo todo. E eu vi o vídeo todo. É muito legal. Com essa vídeo todo. Coloca o vídeo todo, então. Acha o vídeo todo. Vamos colocar o vídeo todo. Ele fala que se a gente tiver o vídeo que eu tenho é só ele só tem Bom, vamos lá. Essa parte eles começam, falar um em cima do outro, pelo amor de Deus. Cara, ó, vou abrir um parênteses aqui. Sobre esse tipo de situação. Blá, 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 blá. Cara, meu Deus, cara. Isso aqui é uma atitude de, cara, não parece dois homens conversando. Entendeu? Parece qualquer coisa. Parece dois pavão, não. É dois perus. Que estão andando do lado do outro. Cara, é ridículo isso aqui, pelo amor de Deus, meu. Sério, é muito paia. É muito paia. Não parece dois homens conversando. Tipo, cara, escute e responda. Escute e responda. Simples. Cara, ficar com ataque de pelanca no podcast ali não tem a menor graça. É paia, é ridículo, não tem graça nenhuma. Mas tudo bem. Agora a gente vai para a parte do que realmente o Eduardo falou com um trecho anterior, até ele chegar à fala, e o posterior à fala dele, que o engenheiro Léo deveria, né, se ele não tivesse enviesado tanto com o MBL, ele deveria ter feito, porque, pelo amor de Deus, né, tipo, aquele ele deu uma viajada na maionese, mas bora lá. Ó, esse trecho agora é da entrevista que o Eduardo Bolsonaro deu para a CNN, onde eles estão falando a entrevista inteira sobre a questão política, não envolve povo, não envolve empresário, não envolve porra nenhuma. E o Eduardo Bolsonaro vai chegar naquela parte onde ele fala, do terra arrasada lá e tudo mais. Bora lá ver. Vamos ver esse vídeo inteiro, o antes e o depois. Segurar, né, a Alexandre de Moraes. Pedro Venceslau tem uma pergunta também. Pedro? Deputado, as pesquisas mostram que depois da tarifa o presidente Lula recuperou popularidade. Eles estão fazendo uma campanha grande nas redes sociais, conseguiram um engajamento que não tinham antes. Isso também aconteceu no Canadá, citado pelo senhor, também aconteceu no México. Sempre que Donald Trump entrou em ação, ele acabou ajudando a recuperar a popularidade ou a dar popularidade para esses presidentes. O senhor não acha que isso que está acontecendo isso exatamente no Brasil? Quer dizer, que há uma rejeição muito grande a essa decisão de Donald Trump e que isso está beneficiando o governo e o presidente Lula? Eu não estou preocupado com a eleição. Se o Brasil não resolver nos próximos meses ou próximas semanas essa crise institucional, não haverá eleição em 2026. Então por que eu me preocuparia com popularidade? Eu não estou preocupado com popularidade. É 100% vitória ou 100% derrota. E eu tenho certeza, se nós sairmos vitoriosos, eu creio, tenho fé em Deus que sairemos, a gente recupera essa popularidade em 1 ou 2 dias. Não estou realmente preocupado com isso. Eu estou preocupado em a gente chegar numa eleição em 2026 sem Bolsonaro poder concorrer, sem eu, que muitos dão como certo um senador por São Paulo, poder retornar para minha terra. Vocês acham que vai acontecer com o quê? Com vários deputados do PL, tem cerca de 9 deputados do PL que enfrentam processos no STF, a esmagadoríssima maioria por falar. Tem gente que está sendo investigado por falar da tribuna, Cabo Gilberto, Marcel Van Hatten, eu, novamente, o Nicolas tem processo, o Gayer tem processo. Vocês acham mesmo que o Alexandre de Moraes vai permitir que determinadas pessoas cheguem ao Senado, sendo que são certo e claro que votariam o impeachment do Alexandre de Moraes? Vocês acham que ele vai permitir que isso aconteça? Veja. O Brasil terá a oposição varrida das eleições de 2026 se a única esperança que está surgindo agora com os Estados Unidos não der certo.
É por isso que não haverá recuo. E o nosso aliado, ele é muito forte. O Trump não vai recuar diante do Alexandre de Moraes. Perfeito. Se houver o cenário de terra arrasada, pelo menos eu estarei vingado desses ditadores de toga. Agora, deputado... Olha como ele elaborou até chegar a esse ponto para o engenheiro Léo colocar 5 segundos da fala dele, que foi só esse final aqui. Então, tipo assim, eles estão falando do cenário político, estão falando da caça às bruxas do Alexandre de Moraes para cima de deputados de direita, a prisão do Bolsonaro. Cara, o assunto está totalmente ligado a isso, não tem nada a ver com o empresário e tudo mais. Mas agora vem a continuação, para não ser injusto, a continuação onde o cara vai perguntar aqui a respeito das taxas e a explicação dele. O senhor vem sendo pressionado tanto por parlamentares daqui do Brasil, da direita, né, como também por empresários, para tentar convencer o presidente Donald Trump a voltar atrás e derrubar esse anúncio do tarifaço? Algumas pessoas falaram comigo, né? Obviamente preocupadas, naturalmente, com as tarifas. É óbvio que não é o cenário desejado. Eu, desde o começo, sempre advoguei por sanções individuais contra o ministro Alexandre de Moraes. Mas essas tarifas são a única novidade que estão fazendo, né, o sistema repensar. É a única alternativa e fim de esperança que nos resta. Então eu não tenho como criticar o Donald Trump. Se ele escolheu, dentre as cartas que tinha à sua mesa, a tarifa, isso daí, enfim, lamento que o povo brasileiro inteiro possa vir a pagar essa conta. Mas também a nação tem que entender que não se dá os mesmos privilégios, né, da sociedade livre, não são dados a ditaduras. O Brasil, o Trump chamou de regime e chamou acertadamente. No Brasil, as instituições já não funcionam mais com normalidade. Fato. Você vê só, o Congresso é incapaz de derrubar um decreto de IOF do presidente da República. Cara, isso só para pegar um gancho. É incapaz de derrubar um decreto de IOF do presidente da República. E os caras juram que naquela época da Lava Toga os caras iam conseguir derrubar o ministro. Sendo que agora que ele está arbitrário num nível nunca visto, os caras não vão conseguir, talvez não consigam também, e tá muito difícil de conseguir. Se conseguir, vai ser assim, a duras penas e sofrendo a maior represália do mundo. Mas lá atrás, que o cenário era muito mais favorável, digamos, pro ministro, não, daí lá o Flávio Bolsonaro, ele melou a Lava Toga. Cara, é uma loucura que os caras entram, que eu não sei de onde que os caras tiram isso daí, na moral. Isso daí mostra uma total disfunção. Isso é típico de ditadura. Bom, aqui finaliza o vídeo. Mas, cara, vocês conseguem entender que o contexto do vídeo favorece o argumento dele. Em momento nenhum ele fala que, tipo assim, que, não, eu vou obrigar e se a população pagar, foda-se. Isso não existe. O engenheiro Léo, ele tá contaminado pelo grupinho da MBL, que a narrativa deles é essa, é acabar com o petismo, acabar com o bolsonarismo a qualquer custo. Não importa o que eles tenham que fazer, qual a narrativa eles têm que emplacar, não importa se eles têm que discordar em pontos importantes, porque eles fazem isso muito, entendeu? Mas é isso, esse é o React, valeu, tamo junto, curte aí, se inscreve no canal e é nóis, valeu!